Queridos professores, hoje nós vamos falar sobre amar as pessoas a quem nós ensinamos e vermos os nossos alunos como Deus os vê. Para isso, nós vamos trabalhar uma habilidade de fazer uma pausa, refletir, ponderar antes de respondermos os nossos alunos. E quando formos respondê-los, fazer com empatia, amor em todas as nossas interações. Mas aí você pode perguntar, né? Por que isso? Na realidade, professores, cada um dos nossos alunos, eles vêm para a nossa aula numa situação totalmente diferente. Cada um tem uma experiência de vida, relacionamento, que moldam a sua maneira de pensar e de agir e também de entender o Evangelho de Jesus Cristo. Então, cada um desses alunos, eles têm uma premissa. E o que seria então essa palavra premissa? São situações na vida desses alunos que os ajudam a tomar uma decisão, a agir, a fazer determinado comentário por algo que eles já sabem, por algo que eles vivenciam e por algo que acontece na vida deles. Então, como professores, nós precisamos identificar essas premissas, precisamos entender a realidade e as circunstâncias de nossos alunos, para que nós possamos ensinar a verdade com amor e com empatia. Muito bom, irmão Neverson. Também fiquei pensando que às vezes nós ensinamos nossos jovens como se eles fossem perfeitos, como se eles guardassem todos os mandamentos. E a gente sabe que não é assim. Muitos têm desafios, se não todos, né, têm desafios. Então, durante a nossa preparação da aula, nós, ao prepararmos os princípios, pensarmos nas verdades que nós vamos ensinar, nós devemos fazer uma pausa, refletir e pensar nas seguintes perguntas: como que a vida daquele aluno, as experiências que ele tem, moldam a maneira como eles pensam, como eles sentem e como eles vivem as verdades do Evangelho? Então, ao estudarmos, por exemplo, ao ensinarmos um princípio, como a palavra de sabedoria ou como a lei da castidade, nós devemos nos perguntar: será que algum dos meus alunos poderia se sentir excluído, incomodado ou magoado devido às circunstâncias que eles estão vivendo, pela maneira como eu estou ensinando? Então, eu acho que esse ponto que o Neverson falou, de a gente ensinar com amor e com empatia, nós precisamos, na nossa preparação, pensar nessas questões muito importantes para a gente poder atingir o coração dos nossos alunos. Muito obrigado, irmão Tiago. Então, professores, o irmão Tiago aqui trouxe um exemplo, né, dessa ponderação que nós precisamos ter em nossa mente, em nosso coração, quando nós estamos preparando a aula. Mas também é muito importante que a gente possa ponderar, refletir, também em algum momento da aula, e os nossos alunos fazem algum questionamento para nós relativo a um princípio que nós estejamos ensinando, como o irmão Tiago disse sobre, por exemplo, lei da castidade, palavra de sabedoria. Então, ele faz aquele questionamento e é importante que antes de a gente responder, a gente também possa, né, alguns segundos ali, mas também refletir, ponderar, pensar, né, como o próprio irmão Tiago disse, sobre as experiências de vida que aquele jovem já teve, junto com a sua família, né, que vai fazer com que nos dê o motivo real daquela pergunta dele, daquele questionamento que ele está fazendo, né? Então, como é importante a gente poder fazer essa reflexão. Da mesma maneira, né, uma outra questão que eu posso ter naqueles minutinhos ou naqueles segundinhos antes de responder o aluno que venha me questionar durante a aula, o que mais preciso saber para entender completamente o ponto de vista dele, né? Daqui um pouco o aluno tem um ponto de vista diferente das verdades que nós estamos ensinando, e é importante a gente fazer essa reflexão nesse momento antes de dar a resposta, né? Do porquê que ele está falando isso, do porquê ele tem esse ponto de vista, né? Então, tanto na preparação da nossa aula é importante que a gente se faça perguntas, quanto também naquele momento
que a gente está ministrando a aula e receba alguma pergunta, né? E nós acreditamos que, ao fazer isso, ao nos questionarmos, o Espírito, né, Deus, ele vai com certeza nos ajudar para que a gente possa, então, dar a melhor resposta para os nossos alunos. Então, professores, nosso convite para vocês nessa semana é, ao preparar a sua aula, use um tempo para pensar no aluno, para pensar nas circunstâncias da vida dele, pensando na doutrina ou no princípio que você vai ensinar, pense de que maneira aquele princípio vai ser falado ou qual é o tipo de vida que o seu aluno tem e como ele vai entender aquilo. Se nós chegarmos na aula já tendo essa ideia do que aquilo pode representar para aquele aluno, certamente a nossa forma de ensinar vai ajudá-lo mais. Então, e durante a aula, não só durante a preparação, mas durante a aula, como já foi falado aqui, tente, ao responder as perguntas dele, pensar primeiro, puxa vida, qual é o tipo de vida que ele tem? Quais são as circunstâncias dele? E então, vamos pensar como Cristo pensa ou como Cristo agiu durante os momentos em que ele esteve com todas as pessoas que ele ensinou, que ele ministrou. Então eu tenho certeza que se fizermos dessa maneira, nós vamos conseguir atingir melhor o coração desses jovens e certamente a conversão ao Salvador Jesus Cristo e aos princípios que nós vamos ensinar vai ser facilitada. Então, muito obrigado pelo esforço de todos vocês, por tudo que fazem. E uma boa semana a todos.